Meus amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a EBD Inovadora. Essa é a nossa sala de aula de toda semana, uma pré-aula sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. Então nós estamos aí com a nossa EBD Inovadora e para quem ainda não me conhece, eu me chamo Paulo Neves, pastor na Assembleia de Deus em Belém do Pará. E hoje, meus amados irmãos, nós estamos com mais uma lição desse trimestre, né? Estamos estudando ali o livro do profeta Ezequiel. Nós já estamos na 8ª lição. Então, são lições maravilhosas. Nós estamos fazendo um estudo sistemático, capítulo por capítulo, não é? Cadeias de capítulos. E aí a gente vai analisando cada lição, cada passagem, os conteúdos e aplicando na nossa vida. Então, você, professor da EBD, que Deus venha cada vez mais usar a sua vida nesse ministério abençoado que é a Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, se vocês ainda não estão inscritos no nosso canal, eu quero pedir que você se inscreva neste momento. Se inscreva no nosso canal, aperte o sininho aí para você ser avisado, o sininho das notificações, para toda vez que nós postarmos um vídeo aqui, você ser avisado pelo YouTube. Aí você pode também deixar o seu comentário, né? Você pode estar colocando aí de onde você está nos acompanhando, qual é a sua igreja, qual é a sua cidade, de onde você está nos acompanhando. Você pode deixar a sua pergunta e nós estamos sempre lendo aí todas as mensagens que os nossos irmãos têm deixado para nós. Nós temos lido, temos respondido, e aí você pode aproveitar esse espaço também para dar sugestão, para tirar dúvida, tá bom? Essa é a nossa EBD Inovadora. Então vamos juntos construir aí uma EBD inovadora, uma EBD de sucesso, uma EBD de resultado, tá certo? Nossa lição de hoje é a lição de número 8, e nós vamos estar estudando aí um assunto maravilhoso: o bom pastor e os pastores infiéis. Olha, que tema atual, né? A gente vai estar vendo aí. Texto áureo nos diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Texto áureo: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículos número 11. Verdade prática: as Escrituras revelam Deus como o bom pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Então, nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 ao versículo 12. Você vai estar fazendo essa leitura quando estiver preparando a sua lição, a sua pré-aula, o seu plano, né, de ação. Você vai estar podendo fazer aí essa leitura que vai estar dando uma visão geral acerca dessa lição. Tá bom, meus irmãos? Então, hoje, irmão, nós estaremos vendo essa lição, né, que está pautada aí no capítulo 34 do profeta Ezequiel, e nós vamos estar vendo alguns pontos interessantes. Nós vamos estar vendo aí sobre a questão das ovelhas, o rebanho, sobre os pastores infiéis, sobre o bom pastor. Então, é uma lição simples, mas esclarecedora. Então, a gente tem aqui muita coisa para estar vendo. Então, a gente vai ver sobre os pastores infiéis, Deus como futuro bom pastor, o julgamento, né, entre as próprias ovelhas, e o Messias como o pastor de Deus, né, Jesus Cristo como esse bom pastor. Algumas informações sobre aqui o rebanho, né? Nós vamos estar vendo a figura da ovelha, a natureza, né, o rebanho em si. Então, isso para trazer um entendimento melhor sobre esse assunto, né, para nós compreendermos o decorrer da lição. Esse primeiro ponto aqui é de fundamental importância, né, porque vai trazer uma
uma luz no entendimento. Então a gente começa vendo, né, nesse primeiro ponto aí sobre o rebanho, o primeiro subponto a gente vai estar falando sobre as ovelhas. E aí, quando nós falamos de ovelhas, não tem como nós não lembrarmos do Salmo 23, né, que trata justamente sobre isso, a ovelha, o pastor, o rebanho. Então, é bom também você dar uma lida no Salmo 23, que vai ajudar também na compreensão dessa lição. A gente precisa compreender, quando nós falamos de rebanho, quando nós falamos aqui no primeiro subponto das ovelhas, que a ovelha é colocada aqui de uma forma simbólica, uma forma figurada, para nós entendermos essa questão da ovelha com o ser humano, né, do relacionamento da ovelha com o pastor e o relacionamento do ser humano com Deus, com Jesus, que é o bom pastor. Então, esse simbolismo é muito importante nós compreendermos. Então, por que Jesus, a palavra de Deus, ele usa aqui a figura da ovelha? Na maioria das vezes que aparece a ovelha na Bíblia, é trazendo justamente essa simbologia, essa correlação que a gente precisa fazer da ovelha com o ser humano, da ovelha com os crentes. Então, é muito importante a gente entender isso. Olha, a ovelha é colocada aqui porque é um animal dócil, né? Um animal simples. E além dele ser esse animal simples, dócil, né? Ele tem uma figura muito importante na Bíblia, que é a figura do simbolismo, do sacrifício, da redenção, né? Então, o homem pecou, oferecia ali uma ovelha, oferecia um animal. Então, ela traz, além dessa simplicidade, né, dessa natureza dela, ela traz também esse simbolismo. Então, é muito forte, né, essa relação que a Bíblia traz, trazendo a ovelha como esse animal, que é uma representatividade, né, do ser humano. É como se Deus estivesse dizendo, olha, assim como é a ovelha, e tem um relacionamento com o pastor tem um relacionamento com essa ovelha, da mesma forma deve ser o crente, da mesma forma deve ser o ser humano, e a gente vai ver isso aqui no decorrer da lição. A figura da ovelha, a figura do pastor, retratada aqui nessa representatividade da ovelha, esse animal, né, quieto, esse animal dócil, esse animal simples. Então, é o que a gente vai estar vendo aqui. O segundo subponto deste ponto é a natureza. As ovelhas são animais indefesos, medrosos, que se assustam com facilidade e se dispersam rapidamente. Olha a natureza, né, das ovelhas. É um animal recatado, é um animal ali quieto, né, melindroso, medroso, se assusta com facilidade, se dispersa. O comentarista coloca aqui que uma ovelha, quando ela cai, né, e fica virada, né, com as pernas para cima, ela tem uma grande dificuldade de se levantar. E muitas das vezes, se não tiver uma ajuda, se não tiver a ajuda do pastor, se não tiver ajuda de uma pessoa, ela vai ficar ali, ela pode morrer ali, né? Ou por não conseguir se levantar, ou então por estar ali acessível a um predador, né? Então, olha só a situação da ovelha. E aí, calma lá que a gente vai chegar nessa relação que tem a ver a ovelha com o ser humano, tá bom? Então, o comentarista ele coloca isso, né, que uma ovelha virada de costa, com as patas para cima, não consegue se levantar, tem essa dificuldade. E, além de correr o risco de morrer, ela se torna uma presa fácil, né, dos predadores. Então, olha aí a situação da ovelha. Somente o pastor pode socorrê-la, pois é necessário uma supervisão diária. Então, a ovelha requer esse cuidado. A ovelha, né, no sentido literal, nós estamos colocando aqui no sentido literal, ela requer esse carinho, ela requer essa atenção por parte do pastor. Ela requer esse cuidado por parte do pastor. Então, por ser justamente esse animal dócil, medroso, que se assusta, que se dispersa, qualquer coisa foge, então ela precisa dessa supervisão por parte do pastor. Tem outra coisa interessante, é que as ovelhas, elas não podem cuidar de si mesmas,
Elas exigem atenção continuada de dia e de noite, sobre todos os aspectos. A gente vê isso lá no Salmo 23, quando o salmista fala sobre o bom pastor que conduz, ele que tem que levar, a guiar a ovelha até a alimentação, aonde tem pasto, aonde tem água. Então, dia a dia, a ovelha requer esse cuidado, né? Porque elas não podem cuidar de si mesmas. Da mesma forma, deve ser o crente, né? Essa dependência, no sentido literal, essa dependência que a ovelha tem, essa dependência total que a ovelha tem do pastor, assim mesmo deve ser o cristão. Ter essa dependência de Deus, ter essa dependência do bom pastor. E não só do bom pastor Deus, do bom pastor Jesus, mas do homem também, né? Do líder eclesiástico, do pastor. Precisa ter esse cuidado com as suas ovelhas, entender que a ovelha é dependente. Olha aí esse paralelo. Então o rebanho, ele precisa de cuidados por causa dos predadores e outros infortúnios, como a presença de insetos, parasitas. Então, literalmente falando, a natureza da ovelha demonstra essa dependência total. Tem que ter o pastor para livrar dos predadores, para cuidar da ovelha quando ela está ferida. A ovelha se perde com facilidade, a ovelha não tem uma visão muito boa. Então ela tem esse problema de visão, então ela precisa desse cuidado por parte do pastor. Então, olha só a natureza. Aí a gente passa aqui para o terceiro subponto, deste ponto, que vai fazer essa comparação dessas ovelhas com o povo de Israel. Então a gente vai fazer esse paralelo aqui das ovelhas, retratando aí o povo de Israel. Ovelha, povo de Israel. O pastor, Deus, que é o Senhor do povo de Israel. Então, olha, o povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. Então, quando Ezequiel, ele está retratando aqui o povo de Israel, ele está fazendo justamente esse paralelo. E, como nós já falamos, não somente o povo de Israel, mas a igreja que você participa, a igreja que você congrega, também é esse rebanho que é constituído por essas ovelhas, essas pessoas que estão retratadas aqui na natureza da ovelha, na figura, na simbologia da ovelha, que requer esse cuidado. Então, meus irmãos, além do sentido próprio do texto, figuradamente, o rebanho se aplica ou é aplicado a Israel, por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Então, Israel é esse rebanho de ovelhas que é cuidado por Deus, porque Deus tem esse pacto com Israel, né, de ser o pastor, de receber o cuidado, de receber a direção, de receber proteção, alimento. Então, a gente pode muito bem fazer esse paralelo aqui. Israel é o rebanho, Deus é o pastor que cuida dessas ovelhas. E não somente Israel, mas também isso vale para a igreja, né? É retratada aí no Novo Testamento. A igreja que nós fazemos parte hoje. Então, a gente pode estar fazendo esse paralelo aqui. E diversas vezes Israel era visto como ovelha sem pastor, né? A gente pode ver em 1 Reis, capítulo 22, o versículo 17, que vai justamente retratar essa situação. Mas agora, Israel como ovelha, né, que se desgarrou, que se perdeu como ovelha sem pastor. Então, a gente precisa entender aqui que quando nós analisamos a questão das ovelhas, nós estamos fazendo esse paralelo aqui da ovelha com o ser humano, né? A ovelha, esse relacionamento que tem com o pastor, e o crente, o ser humano, que tem esse relacionamento com Deus, esse cuidado de Deus. E aí, quando nós falamos de rebanho, está retratando tanto o povo de Israel no Antigo Testamento, quanto a igreja no Novo Testamento. Isso é importante para nós compreendermos, os primeiros passos para nós entendermos aqui toda essa lição. Aí a gente vai para o último subponto aqui, que é sobre os pastores,
A gente viu a ovelha, a natureza da ovelha, o rebanho e os pastores. Aqui no contexto, a palavra pastores de Israel, ele está retratando aos reis, aos governantes, aos líderes ali do sistema político de Israel na antiguidade. Deus, através aqui do profeta, está mandando essa mensagem, essa alusão à ovelha, a rebanho, a pastores, para essa liderança de Israel, para esse sistema político de Israel. Porque Deus está chamando a atenção deles aqui para essa questão, porque Deus vai cobrar esse cuidado desse rebanho, esse cuidado com essas ovelhas. Então é importante nós entendermos, irmãos, aqui quando está falando dos pastores, que nesse contexto está justamente falando sobre essas autoridades, sobre esses líderes políticos, sobre esses governadores, aqueles que estavam em eminência na frente do povo. Então, a gente vai compreender mais para frente a situação que esses governantes estavam tratando, o que eles estavam fazendo, o que eles não estavam fazendo e por que Deus está chamando agora a atenção. Então, nesse primeiro ponto aqui, é essa introdução para nós entendermos isso daqui, que se aplica nesse contexto a esses governantes, a esses líderes da nação de Israel, mas também nós podemos aplicar aos nossos pastores, a nossa liderança eclesiástica hoje em dia. É aqui uma chamada, um despertar, de que forma o rebanho, qual é a situação do rebanho, qual é a situação das ovelhas, qual é o papel do pastor, ele está cuidando, o que Deus vai estar falando para nós nessa lição. Então, nós estamos aqui nesse primeiro ponto, mas numa introdução, vendo alguns elementos aqui, para nós compreendermos aí, então, o desenrolar dessa lição. Então, esse é o nosso primeiro ponto da lição, que nós vimos sobre o rebanho, a ovelha, o rebanho, o pastor, e agora, no decorrer da lição, a gente vai estar vendo o diácono Abraão, que ele vai estar retratando, dando a continuidade aí, falando justamente da posição desses pastores, o que eles não estavam fazendo, o que eles estavam fazendo, o que era que Deus queria, e fazendo também essa correlação conosco hoje, com os nossos líderes, que não podemos ficar sem fazer esse paralelo também, como está o nosso rebanho hoje, a igreja do Senhor, e a nossa liderança, os nossos pastores. Continue conosco nesse vídeo, não saia, porque Deus ainda tem muita coisa para nós. Deus abençoe. Pai do Senhor a todos, me chamo Abraão, sou diácono da Assembleia de Deus em Belém, no estado do Pará. Nós estamos tratando sobre a 8ª lição da revista das edições CPAD, que trata basicamente sobre o livro de Ezequiel, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. O segundo tópico, de onde começaremos, ele vem falando sobre os pastores infiéis. E o subtópico dele, o primeiro, diz, o pastor de ovelhas. Já foi dito aqui sobre ovelha, sobre rebanho, sobre a natureza das ovelhas. É importante a gente ter a percepção, ter o entendimento e até contextualizar, trazer isso para hoje, que quando falamos de rebanho, é importante a gente entender que o pastor, eu estou falando no contexto de hoje, tá? Mas quando se falava de ovelha e pastor, ovelha, animal, o pastor ele não mandava as ovelhas para pastar ou para beber água, não. Ele acompanhava as ovelhas. Isso vai ser importante para a gente observar aqui sobre essa questão de pastores infiéis, que, como já foi dito também, ele se referia basicamente para aquela época as lideranças, tanto lideranças políticas quanto religiosas, porque era um governo teocrático. É importante a gente destacar sobre os pastores infiéis, que o texto aqui, como já foi dito, com base em um governo teocrático, em que o rei ele tinha uma função bem mais ampla, não simplesmente de ação política, mas ele conduzia o povo na guerra, ele administrava o povo, e ainda tinha, em algumas situações, tinha uns que exerciam também a função religiosa. Por exemplo, Samuel, ele fazia basicamente as 3 coisas. O pastor de ovelhas. E eu disse que o pastor de ovelhas,
não é um indivíduo, não era uma pessoa que simplesmente mandava as ovelhas ou que mandava para o pasto, mandava para beber água, não. Ele acompanhava as ovelhas, ele estava presente constantemente, ele dormia com as ovelhas. Ou seja, lá em João, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, a gente tem uma visão mais clara disso, pode ser a visão mais clara disso, em que ele diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor, elas não se desviavam por outros caminhos e elas não tomavam outros caminhos, abrindo mão da voz daquele pastor, como se não conhecesse, não, de forma nenhuma. Ela conhecia a voz do pastor. Quando tinha outra voz, elas percebiam que não era a voz do pastor. A gente pode observar isso lá em Evangelho de João, capítulo 10. Uma coisa interessante é que ele diz, eu sou a porta. Cristo falando, eu sou a porta. E ele falava de ovelhas. Ovelhas no aprisco, no redil, num lugar, num cercado, onde elas passavam a noite. Ele era a porta, ele estava ali na porta, ele tinha o controle daquela situação ali. Ele era o responsável principal pelo bem-estar das ovelhas, pela proteção das ovelhas. A função primordial do pastor é alimentar, guiar, proteger o rebanho, e isso ilustra muito bem o papel do líder de uma nação. Naquele tempo, como já disse, o líder da nação exercia não apenas a função administrativa, ele também, em algumas situações, podia exercer a função religiosa. O pastor, ele tinha a função de proporcionar o bem-estar das ovelhas. Isso é observado lá no Salmo 23, muito conhecido. O pastor proporcionando o bem-estar das ovelhas. Pode não ser um bem-estar da forma que é pregado hoje, mas o bem-estar era assim proporcionado pelo pastor das ovelhas. Só que os pastores da época, citados aqui no livro de Ezequiel, eles tinham outra prática. Esses pastores da época, eles abusavam do poder que tinham, e eles não deviam abusar do poder. Elas subvertiam a verdade, eles trocavam a verdade pela mentira. Esses pastores da época, essas lideranças da época, elas negligenciavam o Senhor, negligenciavam a Deus. E eles não deviam fazer isso. Então, esta era a prática naquele momento. Era por isso também que o povo estava em dificuldade. Ah, era culpa dos pastores agora? Também era culpa do povo, sim, mas os pastores, as lideranças da época também tinham responsabilidade, porque eles estavam abusando do poder, subvertendo a verdade, negligenciando o Senhor. Era o que eles faziam a gente pode observar isso nas lições anteriores sobre o livro de Ezequiel. Na lição 5, de número 5, vem mostrando práticas que aconteciam ali, junto do povo, práticas puxadas pelas lideranças, que eram totalmente abomináveis ao Senhor. Mas os pastores faziam isso, as lideranças faziam isso. Hoje, não é difícil de encontrar lideranças fazendo isso. E aqui, mais especificamente, no meio mais cristão, lideranças religiosas. Porque agora não tem mais aquela liderança teocrática, como na época. É claro que também é responsabilidade dos líderes administrativos do país, das cidades. Naquele tempo, eles eram responsáveis pelo que ia acontecer com o povo. O povo também tinha sua responsabilidade, mas os dois lados eram responsáveis pelo momento difícil que viviam, que no caso era o cativeiro. É importante a gente destacar também que falsos pastores, eles têm um detalhe interessante. Eles pregam, eles dizem, eles anunciam aquilo que as pessoas querem ouvir. Não importa se depois vai dar problema ou não. Eles anunciam aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que satisfaz as pessoas naquele momento. Seja o interesse particular, seja o interesse em outra situação, mas ele dá o que a pessoa quer na sua necessidade visual, não o que ele realmente precisa. E ele até sabe que a pessoa não precisa daquilo, seja liderança religiosa, seja liderança administrativa, ele até sabe, política, que a pessoa não precisa daquilo, precisa de outra coisa, mas ele dá aquilo que ela está com vontade para o momento. Então, isso aí é também abominável ao Senhor, como a gente viu nas lições que já passaram, na lição 5, na lição 4. Um ponto interessante aqui é o segundo ponto,
o segundo subtópico, melhor dizendo, ele vem trazendo o que os governantes faziam. Entenda, governantes hoje, não só naquela época como hoje, como pastores. Porque a gente já falou aqui no tópico anterior, aliás, no primeiro tópico, sobre ovelha, sobre a natureza das ovelhas, sobre o rebanho e sobre pastores. E a gente viu que o pastor de ovelhas tinha a função de alimentar, guiar, proteger o rebanho. Tinha e tem, porque isso ainda continua hoje, na nossa vivência hoje, tanto na questão religiosa quanto na questão administrativa ou política. A responsabilidade continua a mesma, cuidar do povo, dar um bom direcionamento ao povo. No segundo subtópico, a gente tem o que os governantes faziam ou o que os pastores faziam. Os versículos 2 e 3. Isso é o Senhor falando para Ezequiel, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Eles não proporcionavam o bem-estar que nós lemos aqui ainda há pouco. Eles apacentavam a si mesmos. Eles atendiam os seus próprios interesses. Naquela época isso já acontecia. Hoje continua acontecendo. Ele faz uma pergunta: não apacentarão os pastores as ovelhas? Ou seja, pastor, não é para apacentar a ovelha? Deus perguntando para Ezequiel, colocando essa pergunta: por que ele apacenta a si mesmo? Por que ele cuida dos seus próprios interesses? Por que ele cuida das suas intenções, sejam elas quais forem? E aí ele diz mais: vocês, pastores, vocês comem a gordura e vocês se vestem da lã das ovelhas, da gordura da ovelha, vocês degolam o cevado, mas vocês não apacentam as ovelhas. Eles apenas consomem tudo que eles podem consumir, usam tudo que podem usar, mas não dão retorno, não apacentam, não conduzem as ovelhas aos pastos, a beber água, até as suas necessidades atendidas. O ponto que nós lemos, que diz o que os governantes faziam, trata sobre isso aqui. Olha só, o profeta mostra 3 práticas deploráveis deles numa linguagem metafórica. Eles comem a gordura, eles vestem a lã, degolam o cevado, mas não apacentam as ovelhas. É importante a gente observar que os pastores da época abusavam do poder que tinham. Os pastores da época de Ezequiel abusavam do poder que tinham. Lembra da lição anterior que falamos sobre os falsos profetas, os falsos mestres que pregavam, que torciam o que os verdadeiros profetas de Deus anunciavam? O profeta falava uma coisa, vai ser assim, isso vai acontecer. Ele dizia: não vai ser bem assim não, a situação é outra, bem mais leve, Deus é misericordioso, isso não vai acontecer não. Se acontecer vai ser rapidinho. Pois é, eles torciam a verdade, eles subvertiam a verdade e ainda negligenciavam o Senhor. Ou seja, na linguagem mais clara, mais, vamos dizer assim, mais popular, eles não estavam nem aí para Deus, não estavam nem aí para a obra de Deus, não estavam nem aí para as ovelhas, para o rebanho. Será que você consegue contextualizar isso hoje? As mesmas práticas daquela época ainda acontecem hoje, mas Deus traz mensagens específicas para esse tipo de pessoa. Continuando, o tópico, ainda no segundo tópico, o terceiro subtópico diz assim: o que os governantes não faziam. Aqui nós vimos o que eles faziam. Agora, o que eles não faziam e deviam fazer. Os versículos 4 e 8 a 8. Olha o que diz o versículo 4. A ovelha fraca vocês não fortaleceram, a doente vocês não curaram, a quebrada vocês não ligaram, a desgarrada vocês não tornaram a trazer, a perdida vocês não buscaram, mas vocês dominam sobre elas com rigor e dureza. Era isso que eles faziam. Ao invés de apacentar como deviam apacentar, eles faziam exatamente isso que eu acabei de falar. E aí o povo estava espalhado, o povo estava sem direção, estavam como ovelhas que não têm pastor, porque era como se não tivessem, eles ficavam à própria sorte. Não tem como a gente ler isso aqui, não tem como a gente ler Ezequiel capítulo 34 e não associar com os dias atuais. Não dá para não associar, porque está muito claro, muito óbvio, muito na cara. Não tem como dizer que não faz sentido, não é aplicável hoje. Era só para aquela época, hoje não se aplica mais. Isso aqui não dá para contextualizar. Isso era só para aquele povo, para aquele momento. Não, é uma situação que acontecia antes, continuou acontecendo em outras situações e ainda acontece hoje.
O que os governantes não faziam? Não cuidavam das ovelhas, as ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas precisavam de cuidados, cuidados especiais. Mas a realidade era diferente. Eles só, digamos assim, sugavam das ovelhas, se preocupavam em consumir aquilo que as ovelhas poderiam oferecer para eles. Você pode estar vivendo uma situação parecida no seu ambiente, ou pode ter visto uma situação parecida. É importante estar atento com esse tipo de coisa dentro da casa de Deus. Você, que é liderança, tem ovelhas, que é responsável por ovelhas, de alguma forma é responsável por ovelhas, está atento para que você não incorra nesses erros. Para que você, professor da escola dominical, você que tem outra liderança, qualquer um que tenha liderança, não incorra nesses erros. Porque esses erros serão, o termo é o que eu vou dizer agora, estes erros serão punidos por Deus. Mais na frente você vai observar, a gente vai observar. Eles exploravam tudo e mais um pouco e não atendiam o povo, não atendiam o rebanho. Porque o povo é considerado como rebanho. Para entender melhor, o rebanho e povo era uma associação muito clara, muito pedagógica, para facilitar o entendimento. Fique atento a isso, para que você não incorra nessa situação de ser um desses pastores. Exploram, que não ajudam, que não promovem o bem-estar das ovelhas. O nosso quarto subtópico fala sobre as ovelhas dispersas. Os versículos 5 e 6. Ovelhas dispersas. O versículo 5 diz, assim como, de acordo com o versículo 4, que nós lemos anteriormente, que não foi atendido, a fraca não foi fortalecida, a doente não foi curada, a quebrada não foi ligada, a desgarrada não foi tornada a ser trazida. E o versículo 5 diz, assim, dessa forma, por causa disso, se espalharam, as ovelhas se espalharam. Por quê? Porque por não haver pastor, que era como se não tivesse pastor. Elas estavam jogadas à própria sorte. Elas só eram usadas para atender às necessidades do pastor, ou dos pastores da época. Mas os pastores não davam a contrapartida. Eles não proporcionavam o bem-estar das ovelhas. Ovelhas com pastores precisam de bem-estar. Ovelhas precisam de bem-estar, de saúde, de momentos bons, de tranquilidade. É para isso que existiam os pastores, é para isso que eles foram colocados para cuidar, é para isso que eles estavam à disposição das ovelhas, é para isso que eles estão à disposição das ovelhas. Mas elas assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porque se espalharam. Ou seja, elas estavam sem proteção, elas estavam à mercê das feras, dos animais ferozes. Ele compara as pessoas daquela época, o povo de Israel, com um rebanho que não tem pastor. E hoje, as pessoas que estão na condição de rebanho também podem ser comparadas assim. Em alguns casos, como ovelhas que não têm pastor, porque estão simplesmente abandonadas. Aí você pode pensar, eu estou assim, eu me sinto abandonado, eu me sinto só usado, só sugado. Não é por isso que se você se sente assim, não é por isso que você vai abandonar, sair do meio do rebanho, abandonar a igreja, abandonar sua vida com Cristo. É importante entender, o sacrifício de Cristo por você não é em vão, não foi em vão e não será em vão. Não é por essas situações que você vai perder, vai jogar fora tudo que você já conseguiu, a sua vivência com Deus. Não. Você precisa continuar firme no Senhor, na esperança que tem em Deus, e cada um desses pastores terá que prestar conta diante de Deus. Mas procure a Bíblia, procure se estruturar na palavra de Deus, entender a palavra de Deus. Você, professor, coloque isso para seu aluno. Você, aluno, procure perceber isso com mais clareza, para perceber, para entender, para ter a segurança da palavra de Deus. E por mais que essas situações aconteçam, ou até continuem acontecendo, mas você não vai estar à mercê, você não vai estar abandonado, você não vai estar espalhado à mercê dos predadores, digamos assim, deste mundo, no sentido de ovelha e pastor. As ovelhas dispersas, o rebanho disperso e o líder não ia atrás para procurar, para cuidar, aquilo que falei anteriormente. Se você se sente nessa condição, não abandone a vida cristã, não abandone, e você com certeza é tentado a abandonar, largar tudo. Não largue não. Essas pessoas terão uma conversa com Deus, Deus vai chamá-las a uma conversa.
mas você não deve, repito, abandonar a sua vida cristã, a sua vida com Cristo. Cristo morreu por você, você é o alvo do plano de salvação. Alcançou você, não abandone tudo. Aquelas pessoas, aquelas lideranças pensavam, entendiam, queriam e assim faziam. De que forma? O foco era todo em cima deles. O foco era neles. Mas é preciso entender que o foco não é o pastor. No contexto de hoje, o foco não é o pastor. Por mais que ele queira ser o foco, mas que ele chame para si essa condição de estar sempre no foco, sempre sendo o número 1. Não, o foco é Deus. O nosso foco é Deus. O nosso alvo é o céu. É a vida com Deus. É manter a esperança viva. Pastores também são culpados pelo que aconteceu com o povo. A atuação dos pastores infiéis tem como consequência trágica a dispersão das ovelhas. A gente consegue enxergar isso hoje, sem muita dificuldade, mas precisamos estar atentos para não entrarmos nesse bando de dispersão, junto com as ovelhas dispersas, não, mas estarmos firmes na palavra de Deus e não nos deixarmos levar pelas situações que sempre acontecerão, situações desfavoráveis. O nosso próximo tópico é o terceiro tópico e é um tópico que vai falar sobre o bom pastor. É importante a gente pensar o que é o pastor. O pastor é simplesmente gente que cuida de gente. É importante você que é líder perceber isso. Você é líder, você é gente que cuida de gente. Você é pastor? Você é pastor que cuida de gente. Rebanho é comparado aqui a pessoas. Então são pessoas, são lideranças que cuidam de pessoas, cuidam de gente. E gente tem emoção, tem sentimentos, tem situações muito próprias, porque são pessoas, porque pensam, raciocinam, têm vontades, têm desejos, têm intenções, têm necessidades diferentes. Portanto, não é fácil ser pastor, não é fácil ser líder. Por quê? Porque você trata com pessoas, você é gente, cuidando de gente, e gente que pensa diferente. Sobre o bom pastor, é o nosso terceiro tópico. Vai falar do fim do cativeiro do povo de Israel. O próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca Ele mesmo como pastor do rebanho. Eles não fazem? Eu vou fazer agora. Eu vou trazer de volta, eu vou fazer o que eles não fazem. Mas depois eu vou conversar com eles. É isso que ele diz aqui. O nosso primeiro subtópico diz a reação divina contra os maus pastores. Os versículos 10 e 12, ele vai dizer assim, ou melhor, dos versículos 10 a 12. Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. Você já imaginou isso aqui, o peso dessa palavra aqui? Deus está dizendo, olha, eu estou contra vocês. Já pensou Deus dizendo para você, eu estou contra ti? Pare e observe a força que tem isso aqui. Deus dizendo, pastores infiéis, eu estou contra vocês e eu vou pegar de volta as minhas ovelhas da mão de vocês. E esses pastores deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos, porque eles não vão mais estar na função. Eu vou retirar deles isso aí. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca e lhes não servirão mais de pasto, porque eles só usavam as ovelhas. É como se o líder, é como se o pastor, é como se é como se você nos achássemos lutando contra Deus. Qual é a possibilidade de termos alguma vitória, algum sucesso? É zero, nenhuma possibilidade. E é nessa condição que estão aqueles que são considerados como pastores infiéis, que agem dessa forma que estão aqui nos versículos 3 e nos versículos 4. É bom ficarmos atentos, porque esse tipo de comportamento ainda é observado hoje. Isso não existe mais, falei ainda há pouco e repito agora. Existe sim, e Deus diz aqui, eu virei contra vocês e vou tomar as ovelhas da mão de vocês. O versículo que nós lemos aqui diz, eles não visitaram as ovelhas. Agora é Deus que vai visitar esses maus pastores, no sentido de castigar eles. Você pode até observar lá em Jeremias, capítulo 23, tem uma referência interessante sobre isso aqui, muito interessante. Depois você pode ler essa referência, porque ela deixa muito claro isso aqui. Jeremias, capítulo 23, versículo 2. Deus pune e troca os líderes. Deus pune e troca os pastores que tratam mal as ovelhas ou que nem tratam das ovelhas. Deixam à mercê. Só usam o que podem usar delas. Só exploram.
Deus pune e troca esses pastores, esses líderes. Se você é líder, se você é pastor, fique atento para que essa punição de Deus não caia sobre você. Que mesmo com o termo punir, que parece pesado ou que é pesado, essa punição ainda é pedagógica, ainda é para ensinar. E mais, fique atento porque você pode também ser trocado por Deus. O nosso segundo subtópico fala que Jesus é o bom pastor. João capítulo 10, os versículos 11, 14, vai tratar disso aí com uma clareza muito grande. Ele vai dizer, eu sou o bom pastor. E ele vai dizer por que ele é o bom pastor. Ele vai deixar claro isso aí. Ele vai falar da voz, que eu repito, como já disse antes, que a ovelha conhece a voz, que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele trata bem das ovelhas. O Salmo 23 diz que ele conduz as ovelhas para boas pastagens, para onde tem água, ele dá proteção, ele dá segurança, ele dá aquilo que a ovelha precisa. Ele pode até não dar aquilo que a ovelha quer, mas ele dá o que ela precisa. Isso aí é fundamental, porque às vezes o que queremos não é o que precisamos. Muitas vezes, aquilo que queremos não é o que precisamos. E aí Deus não nos dá, Deus dá o que precisamos. Às vezes tem algumas discussões, algumas brigas, alguns atritos por causa da posição, por causa do cargo, da função de liderança ou da função de pastor, mas a briga deve ser só por briga entre aspas, tá? Deve ser só por um motivo, só por uma causa, para servir, para ser servo e não para ser servido. A gente percebe que, às vezes, a briga é mais para ser servido em alguns casos. Isso acontecia junto com o povo de Israel. Acontece hoje também. Mas fiquemos atentos para não nos envolvermos em brigas para sermos servidos, mas nos esforçar para servir o povo. Se tivermos que fazer um esforço a mais, que seja para... E às vezes, quase sempre temos que fazer, é para servir o povo, não para ser servido. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele ama as ovelhas. O nosso terceiro subtópico, ele fala sobre o pastor cristão. O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas. Que exemplo você está dando ao seu liderado na condição de líder, de professor da escola dominical, ou de outra liderança, ou mesmo sendo pastor? Que o seu liderado vê em você? Você já parou para observar o que ele vê em você? Faça o seguinte, pegue uma caixa, tipo uma urna de voto para colocar voto, pode ser uma caixa, pode ser alguma coisa que dê para colocar voto, e diga para as pessoas dizerem sobre você o que elas acham. Elas não precisam se identificar no papel, elas podem só escrever o que acham sobre você como líder, como professor da escola dominical, como pastor, ou qualquer que seja a sua liderança. Eles vão colocar ali, você não vai estar presente para não intimidá-los, você vai deixar eles à vontade você vai estar fora do ambiente, eles vão fazer, escrever o que quiserem escrever, o que acham sobre você, vão colocar lá, não vão se identificar no papel, no escrito, e depois você vai abrir. E você vai poder ler e saber o que eles acham de você como líder. Aí você vai perceber e vai perguntar e ter a resposta. Que exemplo eu estou dando aos meus liderados? Seja como qualquer liderança ou seja como pastor. É importante fazer isso para ter uma segurança maior do que está fazendo, para repensar até a nossa prática de liderança, de pastor, de qualquer que seja a liderança. Um ponto interessante aqui, essa lição não poderia ser de outro jeito. É uma lição, de certo modo, para algumas pessoas difíceis de falar e para outras pessoas difíceis de escutar. Mas ela não poderia ser de outro jeito. Ela teria que ser assim mesmo. Você é sacerdote, Deus nos coloca como sacerdotes. Sacerdotes para quê? Sabe aquele termo sacerdócio real, nação santa, que é muito citado? Pois é, esse sacerdócio real, para quê? Para quê? Seria um sacerdócio real para ostentar, para mostrar poder, ou só para comer aquela carne do sacrifício? Lembra lá, quando o povo estava no deserto, que eles tinham o tabernáculo e que tinha o sacrifício, tinha aquela parte que tocava para o sacerdote? Pois é, será que é só para isso? Não pode ser só para isso. De forma nenhuma, não pode ser só para isso. O sacerdote, quando a gente compara sacerdote com profeta, o sacerdote ele tinha uma espécie de vantagem. É como se ele tivesse quase sempre, um tapete vermelho. Ele era, de certo modo, bem tratado. Contra ele não tinha muito problema, digamos assim, na maioria das vezes. Mas contra os profetas, eles sempre eram maltratados. Talvez pelo trabalho que faziam um pouco diferente do sacerdote. Mas é importante estar atento para isso aí.
para a nossa função e o que podemos, o risco que é fazermos, e o quão fácil é fazermos mau uso do que temos, da influência que temos ou do poder que temos. É muito fácil, é uma linha muito tênue entre fazer mau uso e não fazer mau uso, porque são muitas possibilidades que a gente tem, que a liderança tem, que o pastor tem. A nossa conclusão trata sobre o comportamento do ser humano e diz que o comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos aos das ovelhas. E aqui ele vai dizer, mais na frente, por quê? Por que é assim? Porque às vezes as ovelhas dão umas trombadas nas outras, umas cabeçadas nas outras, como que marcando o território. E as pessoas fazem isso também. Os seres humanos fazem isso. Os irmãos, às vezes, fazem isso. Mas, foi dito no começo, que somos comparados a ovelhas, que fazemos parte de um rebanho. E no rebanho tem gente de todo jeito. Tem ovelhas maiores, menores, tem ovelhas mais fortes, mais fracas, tem ovelhas que estão com situações muito próprias. Assim são as pessoas também. Tem comportamentos que não são os mesmos comportamentos, são diferentes uns dos outros. E essa convivência no meio do rebanho, ela precisa ser bem trabalhada, porque senão acaba dando problema. E quando dá problema, quem tem que resolver o problema? O líder, o pastor. O nosso relacionamento entre os irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. O escritor da lição, da revista, ele vai fechar com esse ponto aqui. O nosso relacionamento entre irmãos no rebanho deve ser de maneira que glorifique a Deus. Nossa lição de hoje termina por aqui. Para finalizar, o Senhor Jesus concedeu pastores à igreja para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Essa é a função do pastor, trabalhar na edificação do corpo de Cristo. Por hoje, agradecemos a Deus, pedimos ao Senhor que conceda um restante de semana com entendimento claro dessa lição para todos, professores e alunos e quem mais lê, e que no domingo tenhamos uma boa aula. Obrigado.